Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor venha sobre a sua vida de forma
que o nome do Senhor seja glorificado. Quantas e quantas vezes nos aproximamos de Deus e adentramos a presença dEle, e a nossa atitude é só de pedir, de colocar diante dEle as nossas petições, aquilo que desejamos, e nos esquecemos de algo muito importante. Eu quero convidar você a simplesmente orarmos neste momento com palavra de gratidão, agradecendo a Deus por estarmos aqui, por esta oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui no templo, louvando o nome do Senhor, agradecendo a Deus pela vida, pela chuva, pela vida dos nossos irmãos aqui conosco. Temos tanto a agradecer, queridos, que nos falta palavras para isso. Será que neste momento você pode fazer isso? Não pedir nada, só agradecer, somente agradecer. Lembra do que Ele tem feito por você, do cuidado dEle, da fidelidade. Aliás, sobre isso que inclusive queremos meditar ainda nesta noite. Façamos isso, vamos orar, vamos agradecer a Ele, ao nosso Deus que tem cuidado de nós. Pai, novamente nos colocamos diante de Ti em gratidão. A Tua igreja aqui reunida, Pai, bem como com todos aqueles que estão conosco em suas casas, invocamos o Teu nome em gratidão, pelas Tuas maravilhas, pelos Teus feitos, pelas bênçãos, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem operado. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Recebe a nossa gratidão. Obrigado, meu Deus, por ter enviado Teu Filho para morrer na cruz do nosso lugar. Obrigado por tão grande amor, imerecido amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade, pela Tua compaixão. Senhor, seja o Teu nome glorificado por isso. Recebe a nossa gratidão. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela provisão, pelos livramentos, pela chuva na nossa cidade. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua doce presença. Obrigado por nos amar, não o que merecemos, sabemos disso, por isso, obrigado por nos amar com um amor incondicional. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu agradeço ao Senhor também por aquilo que inclusive o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Senhor, por tudo, te damos graças, até mesmo pelas lutas que muitas vezes não compreendemos e temos tantos porquês, mas é o Senhor operando o Teu querer e a Tua vontade, para a concretização dos Teus planos nas nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor. Eu sei que nós não temos palavras, jamais conseguiremos expressar plenamente tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, mas na nossa limitação, na nossa pequenez, meu Deus, recebe a nossa gratidão, eu te peço, recebe a nossa gratidão neste momento, em nome de Jesus, para a Tua glória, e que o nome do Senhor seja glorificado, entronizado, exaltado por tudo. É o que, ó Deus, fazemos neste momento, orando, agradecendo, no nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Mais uma vez, vamos aplaudir o nome do Senhor. Graças a Deus, permaneça em pé. Estamos certo com o sinal? Não? Caiu? Nós estamos tendo alguns problemas, né? Então, por isso que eu estou perguntando, eu ia dar uma justificativa para com aqueles que estão em casa, mas não vai ser possível, né? Estamos gravando e depois, assim, então muito bem. Depois nós disponibilizaremos para os irmãos que não puderam vir, e que possamos, né, em outros momentos, dar tudo certo. Que Deus abençoe, né? Aqueles que estão em casa, não podem vir por motivos diversos, que o Senhor os abençoe, assim como está, eu creio, abençoando você e a mim neste momento, no nome de Jesus. Você e eu, aqui na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma outra forma de agradecermos, de tributar louvores a Deus, é louvando ao Senhor com as nossas contribuições. Eu sei que nós temos a palavra do Senhor e acerca do dízimo, ela coloca para nós como mandamento, numa atitude de obedecermos ao Senhor. E eu sempre entendo que é muito melhor entendermos o dízimo não como um ato legalista, uma obrigação onde eu tenho que fazer, não, mas como uma forma de gratidão. Como uma forma de gratidão, agradecer a Deus por prover e por cuidar de nós. Fazer isso com alegria no coração, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, neste momento, nós vamos
mais uma vez, poder contribuir com a obra do Senhor. Então, a sua oferta, o seu dízimo, faça isso agora como louvor a Deus, como gratidão ao Senhor. Vou pedir aos obreiros que comecem aqui pela frente, nós vamos passar a salvo, então não é para vir à frente, por isso pode ficar em seu lugar, e a oportunidade de que os obreiros chegarem até você, vai poder então contribuir com a obra do Senhor. Mas antes de começarmos a louvar a Deus, vamos orar neste momento, consagrando as contribuições, consagrando dízimo, oferta, orando, abençoando a sua vida. Quero pedir ao presbítero Marcelo para fazer esta oração, juntamente com a igreja, com os nossos irmãos aqui presentes, e que você possa verdadeiramente ver o cuidado de Deus, a bênção do Senhor, a fidelidade dEle sobre a sua vida nesta causa também, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Aleluias. Pai maravilhoso Deus, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Pai, queremos lhe agradecer, ó Pai, por mais esses dias, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Também viemos agradecer, ó Pai, pela oportunidade, o privilégio de dizimar e ofertar na Sua casa, Senhor. Nós lhe agradecemos, ó Pai, por nos sustentar até aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor é fiel nas nossas vidas, Senhor. E pedimos, Senhor, que você venha, Senhor, através de cada vida que está aqui neste momento, ó Pai. Derrama do Teu azeite, derrama do Teu bálsamo, Senhor. Venha prover a cada vida, Senhor. Venha abrir portas, Senhor. Venha, Pai, derramar, Senhor, das Tuas bênçãos sobre cada vida, Pai amado. Nós pedimos a Tua presença sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos a Tua presença sobre o nosso coração, Senhor. E somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E colocamos esses dízimos, essas ofertas diante do Teu altar, Senhor. Que o Senhor venha multiplicá-las, Senhor. E nós agradecemos pela oportunidade, Jesus. Obrigado por tudo. Em Teu nome, Pai. Amém. Nosso Deus. Graças a Deus. Podeis estar assentados. Que Deus abençoe a equipe de louvor que nesta noite está aí na responsabilidade dos jovens e adolescentes. Deus abençoe cada um deles. Deus abençoe a vida da Andréia, o trabalho que vem sendo realizado com os nossos jovens e adolescentes. Que Deus os abençoe muito. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Primeiro livro de Samuel, mesmo assentado como você está, com toda a reverência, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 6.
Louvado seja o nome do Senhor. Creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Você não vai sair daqui da mesma maneira que adentrou, porque a palavra de Deus, ela nos transforma, ela mexe com a gente. Nós não somos os mesmos toda vez que nos voltamos para a palavra. Alguma coisa ela faz, queridos. Ela muitas vezes adverte, ela consola, ela exorta, ela orienta, ela é poderosa. Então, se você se voltar para ela atento quanto ao que ela está ensinando, quanto ao que tem para nós, alguma coisa o Senhor vai produzir na sua vida, e eu creio que nesta noite não vai ser diferente. Então, o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao 6, diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pela tua palavra. Como temos já declarado, ela é viva e ela produz efeitos nas nossas vidas. Nesta noite produz efeito em mim, na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, pela verdade do Senhor. Deus, fala conosco, por misericórdia, por amor do teu nome, para a glória do Senhor. Eu oro, Senhor, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós sabemos muito bem que ele foi um grande rei. Aliás, o maior rei de todos os tempos. A sua conquista é inigualável. Não é à toa que ele é muito considerado pelos judeus. A sua conquista, por exemplo, em expansão territorial, foi a maior do que todos os reis. Seu filho Salomão, quando assume o trono em seu lugar, a única coisa que ele faz é estender ou avançar um pouco mais no rumo do norte de todo o império de Davi. No demais, foi simplesmente dar continuidade ao governo conquistado por seu pai, o rei Davi. O segundo rei de Israel, que assume o lugar do primeiro, chamado Saul. Davi é ele mesmo quem recebe uma aliança da parte de Deus, que da sua linhagem haveria de suceder um que seria o Messias, e que o trono da sua linhagem seria eterno. Por que isso? Porque então na pessoa de Cristo, Jesus, que se cumpre a profecia, ele assume o trono e governa até hoje, e governa eternamente. Jesus não passa o seu trono a outro, porque o seu governo é eterno. E assim se cumpre as profecias da parte de Deus para com o seu servo Davi, aquele a quem o Senhor inclusive o chama de segundo o seu coração, um homem a quem Deus usou poderosamente, inclusive para escrever muitos salmos que temos na Bíblia, aquele a quem o Senhor inclusive usou para profetizar,
enfim, um homem muito usado nas mãos de Deus, que deixou um grande legado, uma grande história. Mas a vida de Davi não foi simplesmente esses autos que muitas vezes se conta e por isso ele é ovacionado. Não, Davi sofreu, queridos, e sofreu muito. Esse Davi é o mesmo que se dispõe a lutar contra o gigante Golias, superando todo o medo que todos ali estavam, mas crendo e confiando no que o Senhor lhe daria a vitória. Mas é Davi que, quando recebe por parte do profeta Samuel a promessa de que ele seria rei em Israel, e Saul, o então primeiro rei, quando tem esse conhecimento de que o Senhor já havia, de certa forma, abandonado, retirado dele o seu espírito, e já havia então prometido, e já sabia no coração que Davi haveria de ascender o trono em seu lugar, Saul, queridos, ele persegue Davi ferrenhamente. Saul persegue Davi constantemente com o intuito de matá-lo, uma vez que o Senhor o desprezou e haveria de colocar Davi em seu lugar. Deus em todo momento guardando e livrando Davi, porém Saul com raiva, com ira, querendo tirar a vida de Davi. E é nessas fugas, e nós sabemos muito bem que não há nada de prazer, de prazeroso, de alegria em alguém andar fugindo como fugitivo, e Davi fez isso, abandona tudo e vai fugindo de um lugar para o outro. Num momento, inclusive, Davi vai até os filisteus, justamente aqui onde lemos no capítulo 30, porém num primeiro momento, quando ele chega à terra dos filisteus, em Gate, lembrando que os filisteus é quem Davi venceu ao derrotar o gigante Golias, filisteu, de Gate. Quando Davi chega ali, todos o reconhecem, e quando veem que é Davi, não é este, que inclusive cantava-se provérbios a seu respeito, dizendo que Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, pegaram Davi e o levaram à presença do rei Aquis. Queridos, Davi neste momento, para termos ideia da situação em que ele estava, não bastasse a fuga do rei Saul, neste momento diante do rei dos filisteus, ele se passa por louco, literalmente. Davi se joga e começa, diz a Bíblia, a espumar a sua boca, justamente no intuito de se ver livre do perigo eminente em relação à presença do rei. E começa a espumar, passa-se por louco. O rei inclusive adverte aqueles que o trouxeram à sua presença, dizendo: já não basta tantos loucos, trazem mais um à minha presença, tiram-o da minha presença. E Davi neste momento foge. Porém, aqui no capítulo 30, novamente Davi, ele está entre os filisteus. Por quê? Uma vez que Saul não parava de persegui-lo, ele diz: eu novamente vou para os filisteus, quem sabe assim Saul deixa de me perseguir. Davi está com 600 homens. Esses 600 homens foram homens desprezados pela sociedade, homens dos quais muitos não davam nada, mas é justamente esses 600 homens que Davi, em sua liderança, faz deles grandes guerreiros. Liderados por Davi, inclusive mais tarde, são desses que Davi escreve sobre os seus 30 valentes, registrados por nome, os seus feitos, pela sua dedicação. Aqueles que muitos não davam nada, transformaram-se em grandes guerreiros, na liderança deste grande homem Davi. Davi vai até o rei Aquis, e ele pede permissão para estar entre os filisteus. O rei Aquis o aceita. Ele permanece ali por tempo de 1 ano e meio, defendendo o rei, lutando em favor dos filisteus. Um tanto estranho isso. Ele está lutando contra os inimigos dos filisteus, lutando as batalhas do rei. O rei então tem a confiança de Davi. O rei passa a confiar em Davi, que até então não é rei, e Davi começa a ter liberdade em meio a tudo isso. No entanto, o capítulo anterior faz menção de uma nova disponibilidade de batalha. O versículo 1 do capítulo 29 diz que ajuntaram os filisteus e todos os seus exércitos em Afeca.
E acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Agora, a grande dificuldade é de que Davi estava se ajuntando com os filisteus para combater o seu próprio povo, para combater o povo de Israel. Olhe bem o que está acontecendo. Eu estou dizendo isso, montando todo este cenário para você entender o que ocorre no capítulo 30 e o que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Quando os príncipes veem que Davi está entre os soldados do rei Aquis, ele diz: ele não pode subir conosco, ele é um deles, é um israelita, é um dos hebreus, como é que ele vai subir conosco? Parafraseando toda aquela discussão, o rei Aquis inclusive tenta defendê-lo, diz: ele tem sido leal a mim, tem ganho a minha confiança, de modo que tem batalhado as minhas guerras, tem estado comigo, ele tem me defendido, não tem sido meu adversário, antes tem lutado contra os meus inimigos, ele pode ir conosco. Eles disseram: não é possível, para que por um acaso no meio ou no campo de batalha ele se volte contra nós para ajudar os que são seus. O rei Aquis, tendo em vista o conselho dos príncipes, vai até Davi e diz: olha, você não pode ir conosco. Davi, queridos, ele até questionou: como não? Davi inclusive se põe a questionar: por quê? O que é que eu fiz? O verso de número 8 diz: o que achaste o teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, que não vai eu pelejar contra os inimigos do meu senhor, o rei? E quem eram os inimigos do rei neste momento? O povo de Israel, do qual Davi fazia parte. E o rei, não tendo como permitir, uma vez que os príncipes, os conselhos não permitiram, ele diz no verso de número 8, respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Olha que isso, querido. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. O rei aqui está dizendo: você é muito bom como um anjo de Deus, mas você não pode ir conosco. Queridos, por que eu estou enfatizando isso? Porque é diante de tudo isso que aponta para nós o primeiro ensinamento desta mensagem, cujo tema eu trago ao seu coração para refletirmos nesta noite sobre a fidelidade de Deus e o seu cuidado para com o seu povo. A fidelidade de Deus e o seu cuidado para com o seu povo. Quantos creem que Deus é fiel? Diga amém. Quantos creem que o cuidado de Deus é real? Diga amém. É real, queridos. Deus é fiel. Quando então o rei Aquis diz para Davi que não poderia, ele diz: olha, amanhã cedo você pega os seus homens e voltem para casa. E aí chega no capítulo 30 que iniciamos a leitura para esta mensagem. Quando eles chegam em Ziclag, lugar onde o rei havia concedido para Davi ficar com os seus soldados, com os seus familiares, a cidade estava destruída, as casas todas tinham sido posto fogo, atearam fogo nas casas, não sobrou nada, estava um caos. As esposas deles, os filhos, ninguém estava lá, tinham sido levados cativos pelos amalequitas que haviam feito tamanha barbaridade contra o povo, contra os soldados, contra os liderados de Davi e contra Davi. Então qual é o primeiro aprendizado que nós temos, queridos? Deus, Ele faz coisas nas nossas vidas que nós não entendemos. Deus permite circunstâncias nas nossas vidas que nós não compreendemos. Quando então os príncipes, o rei de Aquis ordena que Davi estava voltando, na verdade aquilo era um agir de Deus. Mesmo que Davi não quisesse, mesmo que Davi não aceitasse aquela posição de não ir ao campo de batalha, já era um trabalhar de Deus. Eu quero dizer para o seu coração, como diz Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A fidelidade e o cuidado de Deus para conosco se resume que o Senhor está operando em toda e qualquer circunstância, nos detalhes, nos pormenores da vida.
em situações que você e eu não compreendemos, mas para que a sua vontade seja concretizada em cada um de nós. Aleluia! Porque isso, para o tempo em que eles, voltando, por terem sido dispensados da batalha, pudessem se deparar com aquela situação e pudessem então tomar as devidas providências, ainda dentro do tempo cabível, para que pudessem ir atrás de seus familiares. Deus é fiel, queridos. Davi não queria voltar, mas Deus preparou a sua fidelidade, o seu cuidado, permite que circunstâncias que nós não desejamos em dados momentos, para que Ele manifeste o seu cuidado nas nossas vidas. Isso diz respeito à fidelidade de Deus, isso diz respeito ao cuidado de Deus, aos grandes acontecimentos, bem como aos pormenores, aos simples e pequenos detalhes da vida. Isso é cuidado de Deus. Com Davi, isso não é diferente com você e comigo, conosco. Quantas situações talvez Deus tenha permitido, e muitas vezes nós queremos até reclamar. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? E às vezes nós não estamos entendendo que na verdade é Deus quem está fazendo isso propositalmente, intencionalmente, como Ele de fato quer. Por quê, queridos? Porque é Deus quem governa tudo. O homem está debaixo da autoridade de Deus. O homem lembra-se de Faraó. Quando Deus chama Moisés, Moisés, vá até o Egito, porque eu tenho ordenado, eu quero você usar a sua vida para libertar o meu povo que já está lá em escravidão há 4 séculos. E Moisés diz, não Moisés, você vai. Só que tem o seguinte, Moisés, eu estou falando, eu vou libertar vocês, mas não vai ser logo de cara. Deus poderia, queridos, no estalar dos dedos, tirar o povo de Israel da terra do Egito e levá-los para a terra prometida. Mas Deus, não é que Deus não tinha poder, Deus não quis assim. Moisés, eu vou tirar vocês. Mas tem o seguinte, Moisés, antes, eu não vou tirar logo de cara, eu vou endurecer o coração de Faraó. É eu quem vou fazer isso. Faraó até vai querer liberar por muitos momentos, mas eu não vou deixar, eu vou endurecer. Ele vai liberar e eu vou endurecer, ele vai tornar a impedir, para que eu manifeste a minha glória na terra do Egito, para que eles saibam, e não somente os egípcios, e todos quantos conhecerem a fama dos meus feitos naquela terra, que eu, o Senhor, sou Deus. Tem coisas que Deus faz, que nós não entendemos, mas é parte do trabalhar de Deus. Faraó liberava, Deus endurecia, Ele permitia, depois Ele não permitia. Na 10ª praga, a morte dos primogênitos, inclusive o filho do próprio Faraó, Ele diz, vai embora. Eles já estavam felizes em ver o povo partir, e quando eles partiram em determinado tempo, lá vai o povo do Egito, com um exército, rumo a eles que estavam em fuga na direção do Mar Vermelho. E vocês conhecem, o povo de Israel passa de forma milagrosa em terra seca, e o exército dos egípcios entra e o mar se fecha pelo poder de Deus. Deus está trabalhando, volta, e ali eles estão por parte de um trabalhar de Deus. Tem detalhes que você e eu não entendemos, mas entenda bem, é fidelidade, é cuidado de Deus para conosco. Quando eles chegam lá, está tudo destruído, queridos. O texto que nós lemos, você se observou bem, diz-nos o verso de número 4, assim que por terem sido levados, tudo destruído, eles levantaram a voz, queridos, e choraram muito, choraram, diz o texto, até que já não havia mais força para chorar. Tem pessoa que fala, pastor, eu não aguento mais chorar, nem tem mais lágrimas para sair dos meus olhos, não é? O que eu faço? Eles choraram, a Bíblia diz, amargamente, por toda aquela circunstância. Só que tem um detalhe, o grande problema em tudo isso é que eles voltam para Davi e põem a culpa em Davi. E é aqui que eu chamo a sua atenção para o segundo ensino desta mensagem, acerca da fidelidade do cuidado de Deus. Que em meio ao caos e aos problemas da vida, nós não podemos entrar em pânico. Nós não podemos precipitar, porque quando assim fazemos ou fizermos, o grande risco de nós pormos tudo a perder, e pelo contrário, quando nós achamos que estamos ajudando, solucionando, nós estamos tirando a solução daquilo que Deus está fazendo.
A Bíblia diz que eles ficaram tão aborrecidos, e o verso 6, que inclusive Davi estava angustiado. Por quê? Porque o povo queria apedrejar Davi, queridos. Apedrejar o rei Davi. Sabe o que eles estavam fazendo, ou quase fazendo? Eles iam matar a solução de Deus. Quando nós agimos pelas nossas próprias forças, nós matamos o que Deus tem para nós. Nós impedimos, nós frustramos, nós acabamos até mesmo retardando, atrasando o processo e o plano de Deus para as nossas vidas. Porque nós mesmos é quem impedimos, nós mesmos é quem acabamos por fazer o que não devíamos. Não haja no calor da emoção, do momento, da ira, da raiva, do desespero. Calma. Em meio aos problemas da vida que acontece, não é porque nós contamos com a fidelidade de Deus e o seu cuidado que os problemas não existirão. Eu já disse em outro momento, um próprio Deus que tinha uma promessa de que Davi nasceria em Belém, uma vez que Maria e José estavam lá em Nazaré, lá na Galileia, no norte de Jerusalém, lá no norte do mapa. A promessa era que ele deveria nascer em Belém. Deus provê todo um processo de recenseamento por parte do governador, que todos têm que voltar à sua cidade, e eles eram de Judá. E lá vai José e Maria já prestes a dar à luz, no final da sua gestação. E quando eles chegam lá, cumpre-se a promessa. Deus preparou tudo, mas Deus não quis preparar um hotel 5 estrelas. Por quê? Porque Deus faz o que Ele quiser. A verdade é que não é porque estamos debaixo da direção e do cuidado de Deus que nós estamos isentos de problemas, mas isso não dá a você e a mim o direito de irmos agindo por nossas próprias vontades, intenções e desejos. A fidelidade e o cuidado de Deus é real, e nós precisamos estar cientes de que a decisão certa a ser tomada é a direção de Deus, e é isso que Davi faz. Em meio a tanta amargura, em meio à acusação e ameaça de morte, o final do verso 6 diz que Davi se esforçou no Senhor, seu Deus, e foi buscar a Deus em oração. Se esforçou, o texto enfatiza isso. Talvez Davi já estava sem força, emocionalmente falando, fisicamente falando, mas o que ele faz é se colocar a buscar a Deus, que ele tem coisa que o seu marido não vai ajudar você, a sua esposa não vai, os filhos também não, o pai e a mãe não terão capacidade para solucionar a circunstância que você está enfrentando. Tem coisas que não vai vir da solução por parte da área médica, não vai vir pelo seu poder aquisitivo. Tudo isso que eu estou falando tem a sua devida importância, mas há momentos e situações na vida que o único socorro que vem é do alto, queridos, é de Deus, é da parte do Senhor para as nossas vidas. E Davi, em meio à ameaça, em meio à angústia, em meio à derrota aparente por parte da situação que ele enfrentava, ele se esforça e vai para a presença de Deus, e vai para clamar ao Senhor, em meio à situação que ele está enfrentando. Por quê? Porque Deus é fiel e o seu cuidado não cessa. E Davi vai para a presença de Deus em oração, e ele pergunta: Senhor, eu devo ir contra esta tropa, persegui-los? E se assim eu fizer, eu vou alcançá-los. E sabe o que Deus responde, Davi? Sobe, porque eu serei com você, e você vai trazer todos de volta, todos serão libertos. Davi, acredito eu, queridos, que toma força diante da parte de Deus que vem para a sua vida. Ele dá um discurso para a liderança, para aqueles 600 homens, e sai marchando rumo ao encontro daqueles que haviam destruído a cidade e levado os familiares junto deles cativos. Davi, junto com aqueles 600 homens, está buscando a vitória por parte do cuidado e da fidelidade de Deus para com eles. Eles acham um dos amalequitas, um dos que eram servos, doente, já há 3 dias, sem comer e beber, alcança, sustenta e pede inclusive direção, e ele aponta para onde foram, e eles encontram o exército dos amalequitas. Detalhe, com todos os familiares, esposas e filhos vivos. E o Deus que disse que deveria subir, que daria vitória, é o mesmo Deus que deu vitória, sim, na luta, na peleja. Exterminaram os seus inimigos.
puderam abraçar as esposas e os filhos. Como recompensa, tomaram todo o despojo. E o que eram os despojos? Era o que sobrava da batalha, seja as armas, os animais, os cavalos, os carros, e seja mais o que tinha, tudo era levado, ouro, animais, que assim, por parte de Deus era permitido, e levavam embora como despojo. Um detalhe, dos 600, 200 param no caminho, porque não tinha força física para continuar, mas mesmo na luta contra aqueles amalequitas, nos 400 homens de Davi, Deus concede vitória. Por quê? Porque Deus é fiel, porque o Senhor cuida de nós, como cuidou também de Davi, como aqui estamos meditando. Mas tudo começa com o trabalhar de Deus. A vitória da parte do Senhor não veio quando eles derrotaram os amalequitas e trouxeram de volta a sua família, não. Veio quando Deus já estava preparando, dispensando Davi e os seus servos da batalha contra o rei de Israel, ou contra o povo de Israel. Deus faz coisas na nossa vida, queridos, que quando nós estamos vivenciando, na verdade não começou ali. Há muitas coisas que Deus começou lá atrás. É o trabalhar de Deus, é a ação de Deus, é o mover de Deus. E quando nós não falhamos, quando não tomamos atitudes precipitadas diante de momentos difíceis, antes, fazendo como Davi, nos esforçamos e nos colocamos a buscar o Senhor, diante da sua fidelidade e cuidado, nós teremos a certeza, vai dar tudo certo para a glória de Deus. Eu não sei o que você está fazendo, o que você está passando, o que você está atravessando, qual é a realidade, mas eu creio que nos pormenores Deus está trabalhando. Deus é aquele que fecha a porta, é o que abre porta, faz o que bem quiser, e tudo que Ele faz é bom, ainda que da nossa parte não seja compreensivo no momento, dada a compreensão da circunstância. É Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus movendo, é Deus fazendo para a concretização da sua vontade. Deus é fiel. A Bíblia inclusive diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, Ele não pode negar a si mesmo. O Deus que deu vitória para Davi, nesta situação que aqui meditamos, é o Deus que pode dar vitória para você, na situação que você está enfrentando. Eu não sei qual é o problema, qual é a adversidade. Para Davi, quando todo o ânimo parecia já ter sido dispersado, ido embora, Deus o recompôs por ter buscado o Senhor, e o milagre foi verdade, foi real, aconteceu. O Deus vivo pode operar um milagre na sua vida também. Não sei se adversidades, situações desgostosas estão acontecendo. Deus pode transformar o mal em bênção. Deus pode transformar o problema em solução. Não se desespere, não tome atitude precipitada, façamos como Davi, não mate a solução quando era o que eles queriam fazer, tirando a vida de Davi. Vamos buscar o Senhor, porque da parte dele, o livramento, o escape, a provisão, a vitória é sempre certa. Coloque-se em pé na presença de Deus. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Creia no poder de Deus, creia na fidelidade dEle, no cuidado dEle, para isso que você está atravessando, para essa circunstância. Creia no poder de Deus. E eu por isso convido você a fazermos como Davi, nos esforçarmos agora em oração, nos esforçarmos clamando, invocando, buscando a Deus. Será que você pode fazer isso? Vamos orar, vamos clamar a Deus. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, ó Deus, obrigado pela Tua palavra que acabamos de meditar. Obrigado pela vitória, pelo cuidado, pela fidelidade do Senhor para com Davi. E eu quero agradecer porque eu sei que o Senhor continua assim. O Senhor é fiel e o Teu cuidado é real para com cada um de nós que aqui estamos invocando, clamando, buscando o Senhor, a Tua face, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, vem operando Teu milagre, vem operando, ó Deus, a obra do Senhor em cada vida. O Senhor tem trabalhado e usado de circunstâncias que muitas vezes nem sequer imaginamos,
nem sequer temos o conhecimento, passa de longe da nossa parte a percepção do muito do que o Senhor tem feito. Até mesmo antes mesmo que situações ocorram, o Senhor já está trabalhando para o nosso bem. Ah, Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu decreto. Pai, dá tudo certo. Dê-nos a graça de tomarmos a posição e a atitude, a decisão certa, e não sermos precipitados, e no calor da emoção, ó Deus, agirmos de forma indevida. Não permita isso, nos ajude. Possamos, ó Deus, como o texto lido, fazer como Davi, nos esforçar e buscar o Senhor. É o Senhor quem é o dono de tudo, é o Senhor quem governa tudo, é o Senhor quem tem todo o poder, inclusive para nos dar vitória diante da situação que enfrentamos. Faça isso na vida do teu filho neste momento, Pai, na vida da tua filha que está aqui orando, clamando ao Senhor nesta causa. Surpreenda o teu filho, abra as portas, assim sendo o teu querer e vontade, do melhor para ele e para ela. Pai, opera o milagre, a cura, a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Vai operando, Deus, vai agindo. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder na minha vida, na vida dos meus irmãos, de todos, para a glória do Senhor, para a tua glória, Pai. É o que estamos clamando, pedindo, invocando, orando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Quantos estão abençoados? Digam amém. Aleluia. Permaneça em pé. Nós já vamos orar, agradecendo a Deus por mais esta noite, por mais esta oportunidade, por este momento precioso que o Senhor nos concedeu agora à noite, tanto quanto na parte da manhã. Queridos, terça-feira a gente vai estar aqui orando no templo. Vamos fazer isso, vamos orar. Não tem sido grande o número, então não tem nenhum problema em relação à questão de medo, não, pode vir orar, até se, né, um longe do outro, bem tranquilo, vem orar, vamos buscar a Deus, a gente precisa disso. Quinta-feira o culto, na presença do Senhor, e assim vamos seguir marchando, porque com Jesus tudo tende a dar certo, sempre, com Ele vai tudo bem, para a glória do nosso Deus. Assim nós vamos então orar, encerrando, agradecendo a Deus por mais esta noite abençoada na presença do Senhor. Nós temos aqui, queridos, o pedido de oração em favor do Rogério, o cunhado da Clarice, da Andréia, né? A Andréia tinha comentado, a Clarice aqui também, ele está internado. Vamos estar orando por ele. Eu não me lembro com quem que eu conversei, às vezes a gente não marca, se mais alguém tinha feito pedido de oração. Quem mais tem um pedido de oração? Levante sua mão, apresentando, seja você mesmo, ou esta pessoa, esta causa. Deus é poderoso, como acabamos de meditar, a fidelidade, o cuidado dele é real. Creia nisso, em nome de Jesus. Então vamos orar pelos pedidos, pela sua vida e agradecendo a Deus por esta noite. Façamos isso. Pai, obrigado, Deus. Que maravilha, que bênção. Nós viemos aqui para oferecer algo para o Senhor, o culto a Ti, mas é o Senhor quem nos proporciona tantas coisas. Então eu agradeço ao Senhor. E sabendo o quanto somos dependentes de Ti, apresentamos mais pedidos diante de Ti, Pai. Porque é o Senhor, é do Senhor que procede todas as coisas. Alcança a vida do Rogério, Pai. Toca na vida dele, repreendemos a enfermidade. Em nome de Jesus, abençoa a vida da Marilene, abençoa a família. Deus, cura o Teu servo. Em nome de Jesus, cada um dos Teus filhos que levantaram as mãos, os pedidos apresentados a Ti, Deus, seja glorificado na bênção concedida aos Teus filhos, que testemunhos sejam proferidos para a glória do Senhor. Abençoa cada família, cada lar aqui representado, cada pai, cada mãe, cada casal, cada filho, cada lar. Abençoa esta semana que iniciamos. Deus, continua cuidando de nós, que possamos sempre permanecer com o Senhor, porque o Senhor jamais nos abandona. Então nos ajuda a jamais lhe abandonar saindo da Tua presença. Que seja uma semana abençoada para todos, Deus. Assim oramos, gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.
Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim.